Olá, bem-vindo à nossa série da semana Revista da Tarde. É com grande alegria que eu convido você a estar conosco em mais essa semana, acompanhando aqui a nossa programação. Eu fico muito feliz de saber que você está sempre aí acompanhando os nossos bate-papos, os assuntos que trazemos aqui. E cada história, cada assunto, cada convidado ou convidada traz para a gente sempre uma grande inspiração. Então, é muito legal saber que você acompanha, inclusive, a gente, não somente aqui através da Rede Super Canal 31.1, mas também nos acompanha através do nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, é a Margarete Grossel. A Margarete, ela tem uma história muito bonita para compartilhar com todos nós hoje aqui. Uma história de superação, uma história de vitória, e ela realmente reconstruiu a sua vida profissional de uma forma muito maravilhosa, e ela veio para contar um pouquinho para nós hoje aqui a sua trajetória, contar um pouco da sua empresa. Ela é uma mulher que brilha e ela veio aqui para inspirar a todos nós. Acompanhe essa conversa aqui com a gente. Margarete, que alegria receber você hoje aqui no Revista da Tarde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Clarice. Eu agradeço muito pela oportunidade. Margarete, você é uma mulher que realmente, como eu falei aqui no início, você nos inspira porque você reconstruiu a sua história, a sua vida profissional, você ressignificou, e hoje nós vamos descobrir um pouquinho aqui contigo, contando a sua história. Vamos descobrir como a fé, a resiliência, a dedicação, pois você é uma pessoa muito dedicada, como tudo isso transformou a sua carreira profissional, mas também impactou a sua vida pessoal. E vai ser muito legal poder compartilhar com os nossos amigos, porque eu sempre digo, Margarete, que as histórias, elas precisam inspirar. E quando a gente inspira, transborda, né? Alguém talvez está precisando ouvir o que a gente vai falar aqui. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Meg, sua história começa com uma grande virada, certo? Sim. Como foi aquele momento que você decidiu deixar um segmento que você trabalhava como designer de interiores, certo? Sim. E você, de repente, você começou do zero numa outra profissão. Foi, na verdade, uma transição de carreira. Como foi que tudo isso começou? Eu acho que eu sempre, como quase todas as mulheres, eu sempre fui muito corajosa. E eu passei por situações dentro da profissão do designer em que eu dependia de outras pessoas para poder fazer o meu trabalho. E Deus sempre me abençoou com o dom da venda, com o dom da palavra, o olhar nos olhos. Eu sempre tive muita fé e eu acho que a fé de Jesus passa muita verdade para as pessoas. Amém. Né? Então, nessa situação, eu sempre conquistava os clientes com os meus projetos, eu sempre via na possibilidade de deixar a casa bonita, eu conseguia sentir a personalidade da pessoa e colocar no papel o que combinava com ela. Mas daí eu precisava depender de pessoas que trabalhassem e fizessem o projeto se cumprir. E sempre eu tive problema com isso. E isso me causava muita dor, porque as pessoas demoravam para entender ali o processo do trabalho, não cumpriam prazos. E eu fiquei muito mal com tudo isso. Quem é cristão sofre com isso de não fazer o que é o correto, né? A gente não consegue. Você falou uma coisa muito interessante, porque quando a gente entende realmente o que é uma vida cristã, o que é o cristianismo, a gente quer fazer com excelência, não é mesmo? Exatamente. Você quer fazer bem feito, e você falou outra coisa bem importante também, que é a questão dos prazos, de entregar um trabalho bem feito dentro do prazo, daquilo que a pessoa se propõe a fazer, né? Então, honrar com o compromisso. E isso é muito importante na vida e para os negócios. Principalmente honestidade, Sim. verdade, né? E eu não senti isso nas outras pessoas. E eu adoeci. Eu fiquei doente com tudo isso e sofri muito. Eu tive descolamento de retina nos 2 olhos
E com muita oração, o médico falou que foi um milagre mesmo, e eu sei que foi. Hoje eu consigo dirigir, consigo trabalhar. Então eu adoeci muito com essa situação, porque não era, né, a atitude cristã fazer da maneira que como os outros faziam, que não dependia de mim. E eu larguei tudo e fui trabalhar numa loja, na loja da minha mãe, que era o Paulo Shopping ali, do Alto da 15, né? Não existe mais. Mas eu lembro do Lembra? Paulo. Lembro. Uhum. E ali eu fiquei por 5 anos, recebendo um pouquinho mais que o salário mínimo. Não faltou nada, não me pergunte como eu consegui, quer dizer, a gente sabe como que foi Provisão Deus, do Senhor. provisão do Senhor, consegui pagar a casa, né? Consegui ali ficar. Eu considero esses 5 anos um deserto ali em que eu estava orando, eu passava a noite conversando com Deus, conversando com Jesus, e é ali que foi o que eu mais senti a presença de Deus e de Jesus na minha vida. E eu só ouvi assim: calma, tenha calma, que tudo vai dar certo, tenha calma, confie. E eu fui os 5 anos para me refazer, para me curar, para poder sair de toda aquela situação e renovar minha vida, mesmo estando com problemas financeiros, né? Porque eu senti a parte financeira caiu muito, mas a fé aumentou muito também. E foi o melhor momento e incrível, assim, que não só para mim, mas para os meus filhos, porque ali meus filhos aprenderam a ser donos da própria vida, a agir, a trabalhar, porque de uma mãe que provia tudo, né, que conseguia, eles tiveram que ir à luta e eles começaram a me ajudar financeiramente. Entendi. Né? É aquela questão, né? A crise, ela traz crescimento, só que esse crescimento ele não veio só para você, ele veio para a família toda. Família. E foi de muito valor, eu agradeço muito. Foi uma coisa assim grandiosa na minha vida. E a igreja aqui, né, o acolhimento, estar com pessoas, Deus proveu tudo, pessoas na minha vida que me acolheram, meus pais que me acolheram, né, meus filhos que cresceram. Então foi assim um momento que eu agradeço, acho que foi um dos melhores momentos que eu passei na minha vida, foi exatamente esse momento de sofrimento e de atravessar esse deserto, atravessar essa função ali, e principalmente a cura que eu senti, né? Eu lembro que em cada cirurgia, o médico, eu não vou citar o nome dele porque eu acho que não teria, mas uma cirurgia ele não acreditava que eu ia enxergar mais, e quando ele abriu e tirou, né, e eu enxerguei, ele chorou na minha frente. E ele falou: eu nunca vi uma pessoa com tanta fé, que não praguejou, que não fez nada. Em todo momento você acreditou e teve fé. E toda a minha equipe trabalhou e você levando a fé para todo mundo. E ele falou isso. Glória a Deus, glória a Deus. Que testemunho maravilhoso você traz para nós hoje aqui. Eu sempre digo, as pessoas vêm aqui para falar, contar a sua trajetória de empreendedorismo, transição de carreira e tudo mais, mas não há transformação, não há transição de carreira que seja boa, não há algo que seja tão bom, né, quanto a transformação que Deus faz primeiro no nosso coração, o desenvolver da fé que você trouxe para nós hoje aqui, porque você falou algo que me impactou aqui. Você falou: foi o melhor momento da minha vida. Como assim, né? A gente pode imaginar o melhor momento da minha vida, porque você sentiu Deus trabalhando ali no momento da tristeza, no momento de crise, no momento de preocupação, de medo, talvez, não é mesmo? Porque você estava com muitas necessidades, muitas coisas para serem resolvidas naquele momento, mas você não perdeu a sua fé. Nem mesmo o médico acreditava que talvez você ficasse bem, né, com a visão perfeita como você está agora, mas você manteve a sua fé ali, Deus foi trabalhando a sua fé, que coisa mais linda, e hoje você está aqui para contar a sua história para tantas pessoas que estão nos assistindo. E eu acho muito precioso quando alguém traz aqui um testemunho, sabe, Meg? Porque o testemunho, ele é algo vivo, é algo que aconteceu com você, e você mesma está aqui hoje contando o que Deus
fez na sua vida e continua fazendo, porque nessa semana nós vamos continuar falando sobre muitas coisas aqui, e eu tenho certeza que nós vamos inspirar muitas pessoas. E quando você estava falando ali, né, num momento assim que parece até um fracasso, quando você decide fazer uma transição de carreira, e então você passa a ganhar menos, e então o seu padrão de vida ele muda, talvez ele fica mais baixo do que era antes, né? Não é aquele nível das coisas que você tinha, o seu padrão muda. Mas, sabe, eu trago aqui um comentário que muitos brasileiros, eles enfrentam mudanças aí na sua carreira, transição de carreira, muitas vezes forçadas pelas próprias situações da vida, porque a vida ela vai trazendo suas situações, não é mesmo? As demandas da vida, as coisas, elas podem mudar. Mas é interessante também essa pesquisa que o IBGE traz, tá? Ele aponta que mais de 40% dos profissionais no Brasil já passaram por uma transição de carreira, 40%, certo? Agora, será que essa experiência mostra como isso pode ser um recomeço e não um fracasso? Claro que sim, né? Você é um testemunho e um exemplo vivo que essa experiência trouxe para você crescimento. Sabe? Às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo aqui podem estar pensando, puxa, será que eu também consigo, né? Estou aqui tentando uma transição de carreira, estou ganhando menos agora, a minha família está sentindo aí o impacto negativo, mas é um processo. E sabe o que eu percebo? Você passou pelo processo, cresceu e venceu. Não só eu, como meus filhos. Seus filhos, a sua família toda. E hoje você se tornou, então hoje que eu digo, né, de alguns anos para cá, você se tornou uma grande empresária no mundo imobiliário, certo? Certo. E você vem aí brilhando e fazendo sucesso nesse segmento tão importante para a cidade de Curitiba, ok? E nós vamos continuar falando sobre isso. Que tal a gente contar um pouco mais da sua história no decorrer dessa semana toda? Vamos? Vamos. Isso mesmo. Obrigada por hoje, Meg. Eu que agradeço. Muito obrigada. Olha só, você que está acompanhando aí o nosso bate-papo, a Meg veio aqui para contar uma história incrível de superação, transição de carreira e, como você já pôde perceber, um testemunho maravilhoso. Você que nos acompanha, eu te convido a assistir os próximos episódios para você também ser inspirado por essa história. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso para você e te espero. Até lá! Quero apresentar para vocês a imobiliária Blue World, um novo conceito de imobiliária em Curitiba. Um espaço preparado para receber o nosso cliente com acolhimento, segurança e com todo o carinho que cada um merece. Venha tomar um café conosco e desfrute do melhor que podemos te oferecer. Olá, eu sou Márcia Pimentel, consultora de beleza e quero convidar você a vir empreender comigo no mundo da beleza. Entre em contato comigo pelo meu @MárciaPimentelMK ou através do meu WhatsApp 8447 37 13. Tênis, onde a saúde e o bem-estar se encontram com a diversão e a amizade. A cada ponto conquistado, você se aproxima mais da saúde e do bem-estar. E tudo isto está apenas a uma raquete de distância. Pegue-a e comece a jogar. Matricule-se já. WhatsApp 41 98751 8619. Bem-vindo à Wisdom Brechó, o brechó seletivo que une estilo, qualidade e sustentabilidade. Aqui você encontra roupas e acessórios exclusivos, escolhidos com carinho para você. Quer renovar o seu guarda-roupa com peças incríveis? Chama no WhatsApp